tá? O capítulo começa com os discípulos admirando a estrutura do templo, um templo que o Herodes edificou para ganhar votos dos judeus, templo maravilhoso, lindíssimo. E Jesus diz para eles assim no versículo 2 de Mateus 24, não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo, não ficará aqui uma única pedra que não seja derrubada, não ficará pedra sobre pedra. E foram para o Monte das Oliveiras. Versículo 3, já no Monte das Oliveiras, eles chegam para Jesus e fazem 3 perguntas. As perguntas são as seguintes, dize-nos, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, quando Jerusalém será destruído e o templo também, quais os sinais que antecedem a sua vinda e quais os sinais que antecedem o fim do mundo? Então ele diz no versículo 4, que eu vou repetir para vocês agora, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muita gente. Por mais que o teu professor aí de teologia, o teu guia espiritual não seja um daqueles que se diz o Cristo, o próprio Filho de Deus, ainda assim tem que se ter muito cuidado para ouvir a palavra de Deus. Até porque o assunto em xeque não é fácil, não é para todos. Se chama escatologia, escatos, último, logia, tratado. Tratado das últimas coisas. O Cristo tinha que dar uma resposta sobre isso, porque existem inúmeras teorias sobre o fim, e enquanto mestre dos mestres, ele também deveria falar sobre o assunto. O que ele fez mais de uma vez, mas o capítulo mais vaticinado sobre escatologia é este, pelo menos no Novo Testamento, porque é o mais completo. Como eu disse, ele respondeu 3 perguntas ao mesmo tempo. Portanto, é muito comum a gente adiantar as coisas, querer usar mal o versículo 14 para dizer que enquanto houver uma alma sem ouvir o Evangelho, Jesus não vem. É falácia, tá bom? Jesus pode chegar hoje. E tem muita gente sem ouvir o Evangelho. Mas vamos chegar lá. É muito comum a pessoa usar o trecho que diz, porém daquele dia e hora ninguém sabe, versículo 36. Nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Eu quero adiantar para vocês que o meu Jesus é onisciente, tá? Ele tinha uma credencial de Deus no bolso, que ele fazia questão de não utilizar. Fez questão de ser homem. E enquanto homem limitado no corpo físico, ele não tinha autorização para dizer, eu virei, por exemplo, no dia 8 de abril de 2020, como estão marcando aí em nome de Jesus. Não foi Jesus quem disse, passou nem perto. Ao contrário, porém daquele dia e hora ninguém sabe. Mas ele nos adiantou o seguinte, alguns sinais se cumprirão, e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Fome, peste, terremoto em vários lugares. Daí você me diz, terremoto sempre houve. Com certeza. Porém, um detalhe tem que ser observado. Nos últimos 70 anos, houve mais terremotos do que em todo o resto da humanidade anterior. E são muitos milênios, dizem. Então, aumentou bastante a quantidade de terremotos. Porque as placas tectônicas andam um pouco mais agitadas que o normal. Um dia, vocês sabem, em 2004, na costa da Indonésia, houve uma tsunami causada por um terremoto no fundo do oceano daquela região, que gerou uma onda de 25 metros de altura, uma velocidade de 800 km por hora, e matou 286 mil pessoas naquela ocasião. Mas não fez só isso. Dizem que a força daquela tsunami foi tão grande. Tsunami é um termo japonês para ondas gigantescas, tá? Então, a força daquela tsunami tirou a Terra um pouco fora do seu eixo imaginário. Uns 4 centímetros, coisa pouca. Porém, isso é suficiente para que as estações do ano virem uma bagunça. Hoje em dia é difícil saber quem é verão, quem é outono, quem é inverno, quem é primavera. Porque é muito comum fazer frio no verão e calor no outono e nenhum frio no inverno. E a primavera demorar a surgir flores. Porque o negócio está meio bagunçado, devido à Terra estar um pouco fora do seu normal. Não é culpa de Deus. Agora os sinais estão aí para quem quiser ver. Quem está no comando é o soberano dos céus. Sempre foi. Alguém pensa, não, mas a Terra
pertence ao diabo, e ele ofereceu todos os reinos do mundo, caso Jesus se prostrasse perante ele e o adorasse. O diabo é mentiroso, desde de menininho, tá? É o pai da mentira. Quem maneja os cordéis sempre foi o Criador bendito dos céus e da terra, o qual nós acabamos de louvar cantando o Criador bendito, Deus onipotente. Nós buscamos o Senhor e por aí vai. Cantamos maravilhosamente, quem dera hoje vir, porque estamos realmente adorando a Deus no nosso culto doméstico. Porém, ele pode até não vir hoje, mas eu não tenho direito, enquanto crente, enquanto servo de Deus, enquanto estudante de teologia, eu não tenho direito de marcar datas para a vinda de Jesus. Que pode vir hoje, pode vir o mês que vem, ou pode demorar mais 100 anos. Isso é um direito que ele tem. Até porque é longânimo e não quer que ninguém se perca, senão que todos venham ao conhecimento da verdade. Quanto ao versículo 14, vamos ao versículo 12 primeiro. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim quando? Até o fim deste sistema de coisas. Hoje o mundo está numa correria só. Cada um luta pelo bem próprio, pelo bem familiar da sua família. Cada um tenta evitar que a Covid-19 chegue à sua porta. E se chegar, vamos nos manter em quarentena até passar o perigo. Esse é o normal de hoje em dia. Porém, o fato é que Deus está vindo aí. Mas até lá, ninguém tem direito de pensar, não, pelos cálculos aqui que eu fiz, a partir do Daniel, aqueles 1.290 dias mencionados ali, equivale a 1.290 pés sei lá das quantos anos, e vai dar tal dia. Não vá por aí. Espere o seguinte. Cristo alertou já no versículo 43 o seguinte: considerai a seguinte observação. Se o pai de família, eu, chefe dessa família neste momento, sou o homem mais velho da casa hoje, se o pai de família soubesse qual é o instante, qual vigília da noite o ladrão chegaria, ele se colocaria de prontidão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Assim sois vocês. Se vocês soubessem o dia que eu venho, ninguém seria pego de surpresa. Mas eu faço questão de vir no momento em que vocês não esperam. Porque daí cai nos nossos ombros a obrigação de estar pronto. Hoje, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, sempre. Estou esperando há 44 anos. Pode ser que ele demore mais 44. Daí eu nem estarei mais aqui. O fato é que eu estarei esperando do mesmo jeito, porque os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E nós seremos, juntamente com eles, transformados, todos nós, e arrebatados, no dia que não será o fim, e sim o arrebatamento da igreja, porque o fim é bem para frente. Não por acaso eles responderam 3 perguntas. Quando Jerusalém seria destruída, já cumpriu, no ano 70 depois de Cristo, tá bom? Na época da diáspora, toda a história sabe disso, até quem não conhece teologia. Que sinal haveria da sua vinda? Os sinais estão aí para quem quiser ver. Coronavírus não tem nada a ver ainda com a chegada do anticristo, com a marca da besta, e nada disso. Nada a ver, antes fosse. Quem quer saber, quando os capítulos 4 a 22 de Apocalipse começarem a se cumprir, aí vocês vão ver o que é pesado, o que é difícil. Coronavírus não seria nada em vista do que vem por aí, tá bom? O que vale a pena hoje, amanhã e para sempre é estar em Cristo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as falhas do passado já se passaram. Tudo se fez novo na nossa vida, no nosso coração e principalmente na nossa cabeça. Eu disse hoje no meu Facebook que abaixo de Deus é o teu cérebro que te comanda. É assim mesmo, porque um dia, quando resolvemos nos criar, Deus disse o seguinte, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E domine ele sobre os protozoários, os peixes, sobre as aves do céu, sobre os animais do campo e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a face da terra. Ponto. Para por aí. Não existe na cabeça de Deus
um ser humano projetado para governar outro, para instruir outro no sentido de guiá-lo pelo caminho, vai por aqui que vai. Só se o indivíduo precisar de ajuda e pedir, por favor, me ajude. Do contrário, vocês são autônomos, tá bom? Por isso tem um livre-arbítrio dado por Deus. É só isso que o Espírito Santo mudou dizer hoje. E calma, pelo jeito o mundo não vai acabar agora, e pelo jeito o Cristo não virá dia 8 de abril ainda, porque ainda falta muita coisa para se cumprir. Amém?